Bom, nós vamos dar sequência agora à nossa prova competitiva de curtas e a gente convida agora ao palco do Cinepé a equipe do curta-metragem Joana, animação mineira do diretor Daniel Pinheiro. Joana é uma criança solitária, vive nas ruas, não sabemos se por abandono ou por vontade própria. Ela acredita ter o poder de combate. Boa noite. Meu nome é Fiuza, não sou soldado da Cida e sou professor de uma pesquisa do CNE e tem gente que a gente se funciona na ideia da instituição. Na verdade, essa forma de se Joana é a primeira experiência em nossa relação com o profissional que tem. Esse garoto da Deus Daniel, que está trabalhando com a gente, eu queria agradecer ao festival a gente, ao Pedro, Sandra, os meninos que sempre ajudam a gente, Carinho, Helena, Catarina, Malu, Mel, e a cidade de Recife, sempre recebeu nossos filmes tão bem. E agradecer ao povo pelas anos que esteve nos assistindo, porque é o dia do público, e o dia do estado, também da prefeitura, o dia do povo. E eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado, e espero que vocês gostem. Vou falar um pouco do primeiro Daniel. Quero agradecer a equipe inteira que ajudou esse curta. A gente ficou um ano e meio fazendo esses 6 meses de animação e até agora eu queria trabalhar mais um pouco para fazer um pouco melhor para vocês merecem. Estou muito feliz de estar aqui, muito grato aqui. Primeiro debate do 17º Cinepé, Festival do Audiovisual. Muito obrigado a presença. Os nossos debates aqui são informais, eles têm um formato de coletiva de imprensa. Eu queria pedir, por favor, para todos que forem fazer perguntas se identificarem, ou imprensa ou público em geral. Eu vou começar passando aqui a palavra para os representantes dos 3 curtas que tiveram ontem. Na verdade, o Dário está chegando aí. E, por favor, eu queria pedir para vocês se apresentassem, falassem sobre a exibição de ontem, informalmente mesmo, e depois a gente passa a pergunta para o público. Bom dia, obrigado. Bom dia, eu sou o Kiko Molina, esse aqui é o José Alberto Toreiro, roteirista do filme, sou o diretor, o curta é o Iris. Eu adorei ontem a exibição, sou uma delícia estar aqui. O filme foi feito através de um edital da Prefeitura de São Paulo, de 2011, que a gente rodou ano passado. E o Toreiro a gente já tinha feito outras coisas, programa para TV, Canal Brasil, para TV Cultura, e aí o edital estava aberto. O Toreiro se ele tinha algum roteiro na gaveta, e ele falou, tenho, falei, me dá, eu li, gostei, aí a gente escreveu lá no edital da Prefeitura e deu certo. Não sei o que você perguntar, é mais fácil que você. Vamos lá, estamos aqui. Quer falar uma coisa? Bom dia, meu nome é Guilherme Fiuza Zenha. Vou fazer a piadinha de ontem, mas eu não sou o autor do meu nome, é Johnny, nem do livro do Giannichini, nem do Sung, a brincadeira que a gente sempre faz. Eu sou o produtor de Joana, da animação que passou ontem. Tem uma coisa que a gente não falou ontem que é importante, assim, o Joana, ele é uma animação feita a partir de um open source, de um software livre. E faz parte de um projeto nosso, tanto é que a gente coloca lá que ele é uma pequena parte de um projeto nosso que chama Biblioteca de Pormenores, que é uma invenção desse maluco com mais outro mundo que trabalha em animação.
que é a seguinte: a Vila 3 Pormenores, na verdade, é uma ilha digital, em 3D, em que qualquer pessoa que trabalhe com Blender vai poder acessar essa ilha, essa cidade que existe lá, poder utilizar tudo que a gente criou, tanto de personagens quanto de cenários, no tempo e no espaço. Ele pode acrescentar nessa ilha, cidade, aumentar ela, e pode viajar com ela no tempo, para trás ou para frente, fazer o que ele quiser, desde que ele também deixe as coisas dele lá registradas e preparadas para a gente. Então, a Joana, a menininha que a gente tem ontem, ela pode aparecer em outro curta, você pode levar a Joana a crescer, você pode levar a primeira infância da Joana, você pode fazer a história da mãe da Joana e levar um pouco à frente. E a gente está fazendo um outro projeto agora, que é o Redantara, que é uma outra fraçãozinha para a gente na história, brincando com o nosso cinema. E aí é disponível e parte tudo isso da coisa do open source, do Creative Commons, que é um pouco da crença dos meninos. Acho que o Dano falou um pouco disso. Eu não sei se sobrou depois eu falar. Eu acho que falou da Blender Foundation. Não, a questão do software livre pra gente, assim, é só um dos aspectos, né? A gente trabalha com isso há muito tempo e tem sido, assim, uma experiência muito boa com relação às ferramentas de trabalho, e a ideia é tentar levar isso para uma outra ideia, que é a ideia narrativa também. Você deixar a história aberta para pessoas contribuírem e crescer uma história. Então a ideia não é só fornecer uma cidade, mas fornecer uma linha de tempo narrativa onde a pessoa pode entrar e participar e crescer uma história, né? Que é mais ou menos como eles produzem essas ferramentas, com contribuidores que aumentam a ferramenta, eles nunca reduzem a ferramenta. Chegou. O último representante está voltando, obrigado, tudo bem? Estou pedindo aqui para cada um se apresentar informalmente mesmo, depois a gente vai passar as perguntas para os jornalistas e para o público. Bom dia a todos. Você pode se apresentar, por favor, só se apresentar para as pessoas, depois a gente vai passar as perguntas. Bom dia, eu sou o Dário, diretor do curta-metragem do Ano 40, em Alagoas. O filme foi fruto de uma oficina ministrada aqui da Universidade Federal. Eu faço parte do curso de comunicação, nós não temos escola de cinema no estado, então o professor sentiu falta de cinema dentro da universidade. Ele é cineasta, então ele resolveu, ele já tem duas disciplinas eletivas, e aí ele resolveu fazer essa busca maior, né? E aí ele começou junto à pró-reitoria de extensão da universidade, ele instaurou a oficina. Então, o 40 é o primeiro filme dessa oficina, nós fizemos mais um, e agora nós estamos na segunda etapa, que foi o ano passado, e a gente já está produzindo mais 100 filmes. Quantos? 100. 100? 100. Meia dúzia. Bom, vamos passar então as perguntas, por favor. Quem interromper, já interrompendo, eu gostaria de chamar para me dar uma força e explicar melhor, teoricamente, como o processo do professor Albino Guerreiro, para dar uma força para a gente, dar uma palavra aqui. Ele tem uma parte mais teórica, tá? Se trata disso, mas para ficar mais ao seu lado. Bem, o Dário já tinha feito essa introdução, e minha questão não era só preocupação com a universidade. Como ele falou, o nosso curso lá só tem habilitação em jornalismo e relações públicas, mas a gente já vem praticando cinema há algum tempo, eu sou aqui sou pernambucano, e é movido mais pela indignação do marasmo com que o cinema e as outras artes são tratadas em Alagoas. Não existe política cultural, não existe lei de incentivo fiscal, a coisa é mais feita em torno de balcão, dinheiro só existe para cinema quando passa o Cacá Diegues, quando passa, ou seja, passa por lá, pega 1 milhão do governo, faz e a gente fica de calças curtas. Digo bem,
como na verdade está muito incipiente ainda o movimento de ABDs, coletivos e entidades, cabe à universidade se posicionar através disso. Então eu fiz um projeto para a Corregedoria de Extensão, chamado da aula ao filme, e isso é uma oficina permanente, constante, ela funciona 24 horas por dia, e a gente então tem 9 estagiários esse ano. Para o ano pretendemos subir para 15, o ano passado foram 2 filmes, esse ano são 6, e a gente já pensa então na possibilidade de o ano que vem fazer uma longa-metragem, talvez com essa turma ou talvez com outra. E a preocupação mais do Dário não é questão teórica, mas assim, tentar deixar claro que não é um filme profissional. Esse filme foi feito por pessoas que nunca pegaram uma câmera. Esse projeto nosso tem o intuito de fazer com que esses novos estudantes eles passem por toda a categoria. Então o Dário hoje está sendo diretor do 1240, mas o próximo filme, que é da Viviane e do Paulo, ele vai ser assistente de direção, da mesma forma que a Viviane é continuista e agora vai ser diretora. Então, de modo que esses novos alunos possam passar de assistente de luz a diretor e assim possam experimentar a vivência cinematográfica. A questão toda, como na verdade é um grupo muito incipiente, a gente precisa ter uma base teórica para que eles possam desenvolver seus roteiros e fazer suas realizações. Então, para cada um não ficar fazendo da maneira que acha que deve, porque o cinema não se trata de ser lindo ou não, eu então centralizei esta oficina em Guilherme Deleuze, em imagem e tempo, e o que a gente assistiu ontem em 12h40 nada mais foi do que um exercício dessa natureza. Não sei se vocês percebem, mas o filme é cansativo, arrastado, e ele só começa realmente a ganhar um novo tempo quando o rapaz se aproxima da estação, pergunta a respeito do horário, e dizem que o trem é 12h40. A ideia é 12h40, a hora que o trem chega, 12h40 porque o filme tem 12h40, então teria esse arrastado mesmo, da hora que ele sai do escritório com suas contas até chegar e fechar os olhos e a gente supor que ele se submeteu a esse suicídio. Então foi essa brincadeira que cansa o filme às vezes. O que é que vai acontecer? Parece que não está acontecendo nada, ai que filme, e não adianta, mas essa era a brincadeira mesmo de saturar o público, não é? Porque eu acredito que o cinema tem que ter esse tipo de experimentação. A gente fez longas, inclusive eu vi um longa ontem, mais uma vez isso, não é assim? Fazer graça, botar o povo para rir, contratar estrelas, e quando na verdade o cinema é outra coisa, o cinema é brincar com o movimento, o cinema é brincar com o tempo, e esse é o objetivo da nossa oficina. Por isso que ele é um filme experimental, longe de profissionalismo, foi feito com R$3.000, uma diária e meia de gravação, porque cada turma não tem mais do que isso, que a gente não tem como pagar, até porque a universidade não tem mais equipamento, nossos equipamentos ainda, o MATIC, então nós precisamos fazer acordos com produtoras locais, parcerias e estampas para que eles possam ser realizados. Posso só fazer uma provocaçãozinha? A ausência, estou me solidarizando com vocês, tá? A ausência de política de desenvolvimento de audiovisual não é um mérito de Alagoas, não. A gente vem de Minas Gerais, que é um lugar incipiente completamente, a gente está completamente abandonado pelo governo, que está há 12 anos com um projeto de poder, fazendo exatamente quase a mesma coisa, só que eles oficializaram um pouco. E, na verdade, a gente tem uma política no Estado de Minas que é fazer caridade com chapéu alheio. O único programa de audiovisual que existe em Minas Gerais é feito com dinheiro federal. Não existe. O governo do Estado de Minas não põe um tostão de bolso em cinema. Eles fazem isso. A gente tem a fortuna, estão preparados? A fortuna de R$2.500.000 para fazer longas, curtas, documentários, experimentações, conservação, memória e publicação. R$2.500.000 por ano do governo federal, que é um jeito que vem da CEMIC. É isso que faz. O nosso digital é bianual. Como é que a gente pode tentar desenvolver uma atividade e sobreviver a essa atividade num estado? E assim, estamos falando da segunda economia do país, né? E de governantes que têm a pretensão de chegar à presidência da República. Essa é uma provocação que eu ia fazer ontem, mas diante de vocês eu resolvi guardar ela para mim. Eu estava aqui hoje. E é sério, a gente tem que discutir. Infelizmente, assim, o cinema fazer isso no Brasil passa por discutir políticos sérios mesmo. E a questão do balcão, eu passei por uma situação, assim, o primeiro edital de Minas que a gente teve lá foi anunciado pelo governador,
do texto foi esse. Passamos agora a palavra ao excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais, senhor Aécio Neves. Ele começa o discurso dele assim: produtores, produtoras, artistas, atores, cineastas, minha amiga Paula Lavigne, minha amiga Lucy Barreto. É assim. E é para isso, é assim, a plataforma política, só isso. Oi? Sou veterinário. O carro é 50 minutos. Bom, vamos às perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, eu sou o Renato do Estadão. Bom, não sei exatamente como eu saí de Porto Alegre há bastante tempo, eu não sei como está a situação da política cultural do Rio Grande do Sul, mas tenho quase certeza que haveria reclamação também. Vocês podem estar absolutamente certo quanto a isso. Eu surpreso que o Kiko não reclame de São Paulo, é uma maravilha. O Kiko Mineiro exilado. O Kiko Mineiro exilado. Não, olha aqui, ó, deixa pra lá. Independentemente de gostar ou não dos filmes, que eu acho isso de repente uma coisa muito subjetiva, eu achei interessante justamente como os filmes se articularam, né? Assim, os curtas, nessa coisa da experimentação, na questão do tempo, eu achei bem interessante esse aspecto. E acho que os dois curtas, vou usar uma palavra americana, live action, né? Já que a gente tinha uma animação ontem, então a reversão da narrativa no teu curta, eu achei muito legal. Assim como eu achei um partido muito ousado de construir todo o filme na visão, falta de visão do cara. Eu te confesso que eu achei a tua história cruel demais para mim, e a piada é coisa dele, né? E a piada final que o público recebe realmente como uma piada é uma loucura, né? Como as pessoas riem, aplaudem, gente, eu tinha visto um documentário sobre perversão na TV que saiu, e a crueldade também não tem limites, né? Porque a vibração do povo foi legal. Mas eu achei, no Recife tem essa coisa assim do público ser muito entusiasmado, né? E o retorno que as pessoas dão a filmes que são difíceis, né? De repente, tanto o teu quanto o dele não me parecem fáceis nesse sentido. Eu tenho que fazer uma pergunta, né? Então, o que eu vou te perguntar? Então, olha aqui, ó. Vocês falaram que vocês não tinham experiência nenhuma, né, de fazer cinema, mas não é o Revelando os Brasis, né? Por exemplo, tem essa série Revelando Brasis, que gente de cidades até 20 mil habitantes conseguem um recurso, Paraná, que o Jorge Furtado até fez o saneamento básico em cima dessa realidade. Mas eu achei muito interessante essa coisa da experimentação realmente com o tema. E uma coisa que eu não tinha notado, né? Ele falou realmente que o filme tem 12 minutos e 40 segundos, né? Pois é, isso já é uma coisa mais difícil da gente ter essa noção do tempo, né? Mas eu queria saber uma coisa assim, o que vocês filmaram muito mais do que aquilo para digamos assim, para editar, ou já que vocês tinham 3 mil reais no orçamento mínimo, coisa assim, se o filme já foi muito planejado, ele já foi muito, teve storyboard, essa coisa, para fazer com o mínimo de recursos. Isso, toda uma estrutura, né? A gente filmou, uma diária e meia, mas assim, uma diária e meia a gente pagou para a produtora. A gente filmou durante 2 dias
incansável, 48 horas. Quase que a gente arranca o olho do protagonista. E aí procurei. Aí toda a equipe, todos os coletivos, tem historiadores, tem toda estrutura. A gente estava toda preparada, a gente foi bem organizado, a gente não tinha experiência nenhuma. Experiência de sexo, a gente não tinha nenhuma, a gente aprendeu ali. Naquela primeira cena que ele estava no escritório, a gente começou a gravar às 8 da manhã, né, e saiu de lá às 5 da tarde. Então fazia aquela cena de 2 minutos, né? Mas aí a gente fez muitas cenas, muitas sequências. E aí, na hora da montagem, a gente reportava a coisa mais cansativa que eles é. A minha ideia inicial era, eu vou mastigar o filme, vou levar a galera a, sabe, instigar a galera com essa questão de tempo. Porque a gente teria a cidade lotada e a gente não conseguiu, a gente teria ônibus, usinas, a gente não conseguiu, porque a gente teve que filmar no sábado e no domingo. Foi esse que esses 2 dias que a gente teve para filmar. E a gente teria também o percurso que ele sai, mais ou menos 5 quilômetros. É longe, sabe? Dali do escritório dele, no centro da cidade de Maceió, até a estação é na periferia de Maceió, a imagem da lagoa, e leva mais ou menos, de carro leva mais ou menos 40 minutos para chegar lá. E a gente para no trânsito, a Juliana, a produtora, conseguiu, assim, com muito esforço, ela foi atrás de polícia, de guarda de trânsito, a gente conseguiu o ofício, aquela coisa toda. E a gente passou um dia inteiro na rua. Para aqui, filma aí, filma aquilo. E uma hora que aquela menina atravessa a rua, não deu para aproveitar a imagem, a gente só aproveitou aquilo ali. Porque a gente estava exatamente meio-dia, ela estava aquilo ali, uma luz direto. Então, assim, foi muita imagem de meio-dia. Então, ela não fazia parte da produção? Ela fazia. A intenção, pelo roteiro, a intenção, e pelo storyboard mesmo, a intenção é, ele ia mexer um pouquinho na visão. Aquela morena que passa, é uma periguete, ela passa, salto alto, alça polar, batom vermelho. Ela tentar tirar ele daquele fogo, ele ia se matar, né? A gente teria isso. O menino pega e bola ele, a história é mais ou menos assim. A Vika mostra um monte de coisa para ele não toma aquela decisão. A mulher pede, quando ele chega na estação, a mulher pede para ele parar, espera o trem aqui, senta aqui e tal. Mas aí não. A gente colocou vários elementos para que ele não fosse aceite com aquela decisão maluca dele. Mas ele nada tirou ele do foco. Deixa só fazer uma observação no final que essa construção do tempo no filme, a ideia que no fundo eu achei mais interessante é que vocês querem trabalhar o tempo e na trama o relógio parado termina tendo um significado, né? Mas eu achei, sei lá, talvez tivesse que rever, né? Mas eu acho que a ideia do relógio que para e o tempo que corre, talvez precisasse de uma integração maior nessa trama, mas com certeza eu achei a ideia do relógio parado e do filme sobre o tempo a coisa mais... E o relógio do escritório, né? Em outras imagens a gente poderia ver isso melhor. Tem um relógio do escritório, ele sai do escritório às 9h30, 9h40, por aí, e ele aí no meio do trânsito, já é meio que 7, o relógio dele para, ele fecha o celular no escritório, né, ele está ali sem hora nenhuma, e essa questão do tempo, a gente tem mais imagens, mas a gente não deu para aproveitar, ele se esticando, né, gritando com o semáforo, para chegar aqui, porque ele, no roteiro você percebe que ele conhece o lugar. Ali era o lugar de infância dele. Então ele conhece, ele sabe mais ou menos a hora que o trem passa. Então ele sabe que ele tem que chegar naquele horário,
para que o plano dele seja executado com perfeição. Precisa de uma vez. Só te falar uma coisa. Da hora que acabou. Pra não ficar carente. Eu quero ficar cheio de vontade de falar que assim, o que abriu a prerrogativa, eu não posso fazer nada. Assim, havia, da minha parte, eu acho que com certeza do doutor, uma expectativa muito grande com relação à cena antes do fim do filme. Eu imaginava que eu ia ouvir mas aquela reação foi assim, eu não sabia o que eu fazia e o Toreto tá assim lá. O primeiro comentário dele, ele falou assim: essas mulheres de Pernambuco são muito negativas. Que a gente ouvia, eu pelo menos, né, a gente ouviu mais mulheres fazendo barulho do que homens, assim. E eu fiquei meio... porque assim, a coisa da montagem desse filme, o filme é todo plano de sequência. Então a gente teve uma primeira questão que, como ele é todo subjetivo, tinha sequências que tinha uma parte que era boa no fim e uma parte que era boa no início. Então, na montagem, assim, foi a primeira vez que eu adoro montar. Os outros curtas que eu fiz tem muita edição. E esse, eu cheguei à conclusão que tinha que resolver isso na filmagem. E o Zé Bob, que fotografou, e assim, o jeito que a gente armou, muito, tipo assim, tem planos que a gente fez 17, 20, porque ficava ensaiando para fazer o bom. Mas na hora que leva para montagem, cai nessa questão. E aí veio a ideia de que o menino fecha o olho de vez em quando para ouvir as coisas, e aí nesse fade a gente troca o plano. E assim montamos o filme enfim, aí não sabia se o negócio ia funcionar. Então teve uma projeção durante a montagem, numa sala de cinema, com o Zé, fotógrafo, e com o Rui Calvo, que montou para ver se a linguagem ali estava funcionando, assim, se a coisa tinha esse tempo. Então, só que depois disso eu não vi, a gente não projetou o filme, assim, pra equipe. Eram 3 pessoas lá no Cine Sesc que viemos, não, beleza, vamos nesse caminho, dá certo, aí, enfim. Aí ontem foi uma loucura, assim, porque eu tenho uma coisa que a gente, por exemplo, o diálogo que tem no final do filme, ele era maior. E eu achava que não precisava, assim, o que ficou era suficiente para o desfecho. E aí ontem começou a me dar um desespero, assim, porque eu falei, as pessoas não vão parar de gritar, elas não vão ouvir o fim do filme que vai entrar no crédito. Então, assim, acho que teve esse desafio também de perceber o tempo ali para contar as coisas e criar o clima, que eu achei, enfim, esse é muito louco, assim, você faz e... Eu estou muito feliz de ter mostrado o filme, assim, e da reação, até para saber o que funciona, onde funciona. Foi a primeira exibição aqui? Foi a primeira exibição ontem. E assim, a equipe não teve aquela exibição da equipe, assim. Então eu tava muito nervoso, sabe assim? E essa foi uma reação que vocês não esperavam, né? Foi absolutamente surpreendente. Não, eu fiquei muito chocado, assim, eu cheguei. E aí passa pelo que você está falando, assim, talvez tenha uma perversão aí das pessoas. Né? Com certeza. Mas na realidade eu vou te fazer uma pergunta assim. Não propriamente na animação, né? Mas por exemplo, assim, o cinema mineiro tem é muito ligado à experimentação da videoarte, né? Imagens muito elaboradas, muito bonitas. E o que eu achei curioso no filme de vocês é que tanto a história é muito simples, né? A história é de uma simplicidade. O projeto da biblioteca ele é todo de pequenas histórias muito simples. Mas sabe, é isso, é que a animação também é. Vocês procuraram fazer uma animação clean, sem muita frescura, sem muito detalhe, com a própria história. Isso é um limite e um elogio, uma coisa assim, mas acho claro que era perfeitamente consciente. Eu só vou passar para o Dan pode falar um pouco mais disso, mas é uma visão que eu tenho um pouco muito pessoal por ter vivido, principalmente nos anos 80, né? Eu tenho 44 anos, então eu venho lá dos 80. Então, assim, eu sou amigo do Lucas Mambosi, do Heber Santos, de uma geração de videoastas, né? de videomakers que tem uma origem muito forte, muito embasada dentro da Universidade Federal no curso de comunicação. Isso vinha muito de lá.
E o Dan vem da Universidade Federal também, mas da Escola de Belas Artes, que também tinha um foco muito pesado na experimentação. O que eu acho é que da geração do Dan, um pouquinho antes do Daniel para cá, começa um desejo de romper um pouco com esse pensamento da experimentação e tentar também produzir coisas e poder viver disso, né? Eu acho que tem uma... Nessa história que existe... Minas Gerais, acho que está vivendo hoje uma polarização muito grande, assim, o que é o experimental e o que é... Eles falam que o que eu faço é cinema comercial. Eu não sei se é comercial porque eu não tenho distribuidora, sou basicamente um produtor de curta-metragem, então não sei como é que eu vivo disso. Mas de buscar, eu acho que eu procuro produzir filmes que tenham uma comunicabilidade grande com o público. Não quer dizer que deixe de se experimentar em algumas outras coisas. O que eu acho que o que a gente vai fazer em animação, e isso é que me leva para a animação, é poder abrir um pouco mais um horizonte, de poder viver do que a gente produz, do que a gente faz, e criar produtos que sejam realmente passíveis de competir com os outros que estão por aí, né, na história toda. Eu acho que o Dan pode falar um pouco dessa visão dele enquanto acadêmico e quem vem da Universidade Federal, do curso de Belas Artes, que tem a especialização de animação, que é um curso muito focado na coisa da experimentação da animação. E é uma coisa que a gente foge um pouco disso, assim, a gente vem de uma outra história. O Fios explica muito bem, às vezes eu não sei como acrescentar. Bom, eu me acho realmente uma pessoa simples, assim, eu realmente venho de uma escola onde a complicar é parte da rotina, assim, isso está na Belas Artes constantemente. Ter tantas camadas de leitura quanto possível. Então isso foi como era o cenário artístico quando eu estava fazendo a Belas Artes e quando eu estava aprendendo a fazer animação. Então, dentro do processo você via tanto professores quanto alunos tentando colocar o máximo possível no mínimo espaço de tempo, né? Então, o máximo de camadas de informação. E na minha cabeça de criança fã de animação, eu quero falar uma coisa muito direta, eu quero ver se eu consigo comunicar essa ideia muito claramente, eu consigo ver se essa ideia é bem transmitida. Então a ideia toda na produção, tanto visual quanto narrativa desse curta, é tentar ver se a ideia principal sobrevive claramente, sem interferência. E aí é tudo muito marcadinho mesmo, tanto em cor quanto em movimento, para ser o mais claro possível, né? E aí, quem sabe, aos poucos ir acrescentando na minha obra, na obra da biblioteca, um pouco mais de informação, né? Não chegar com toda a informação em um produto só, né? Mas ir complicando aos poucos. João Nunes, Praia de Campinas. Pergunto para o Toreiro, a gente vive num tempo muito, assim, profundamente, politicamente incorreto. No momento que foi trabalhado, para você trabalhar esse roteiro, deu sem correção de fazer uma piada com alguém com deficiência. Se você não se sentiu tolhido, assim, na hora de fazer as piadas, construído, de fato, o roteiro. E para o Kiko, o cinema trabalha com imagem, você faz uma quase anti-imagem, né? Pelo menos aos olhos nossos, né? Você não teve esse receio de trabalhar com isso e de ser, de alguma maneira, uma provocação em termos de linguagem, que o que é imagem, o que não é? Bom, eu não tive nenhum constrangimento de trabalhar com cego, assim, acho que... não, mesmo porque eu não tenho nada muito contra, assim, eu não tenho tirar sarro do fato de eu ser cego. Bom, não acho que seja uma piada, só retomando o Humberto falou, no final acho que não é uma piada, acho que é uma reação feminina muito possível. Se a gente fazer uma contagem de quantas mulheres você vai sair. Reação humana, você. Humana. Para quem acha que as mulheres são humanas. Podia falar hormonal. Mas é meio. Aqui ele veio de um livrinho, eu fiz um livro chamado Pequenos Amores.
com alguns contos de amor, muitos, 50 microcontos. Aí ele estava nesse livrinho. Todos politicamente corretos. Não, é que o amor é politicamente correto, né? É uma coisa torta, assim, que às vezes dá certo pelos defeitos, os dois que se encaixam bem. Do livro, Pequenos Amores. Então é todo torto, assim, sabe? O livro tem os amores todos tortos já. E eu achei que esse que dava para virar um bom roteiro, né? De curta-metragem e tal. Porque ele é muito visual ou antivisual, né? Então ele daria um bom roteiro. E aí eu fiz escolhi lá esse conto e fiz o roteiro. Eu coloquei em concursos e tal, perdi todos, né? Eu sou muito ruim em concurso. Aí o que colocou ganhou na primeira. Foi. Deixa eu defender. Não era só o roteiro que foi escrito, junto tinha uma defesa da direção, uma justificativa, uma proposta de direção onde... Então eu não sei fazer justificativa. Não, mas aí é para tentar responder a sua pergunta, que eu tenho um outro curta que passou aqui em Recife, que é sobre falta de privacidade, e que são várias câmeras, assim, a história é contada sob o ponto de vista de câmeras que estão em cena. Ou é webcam, ou é câmera de rua, câmera de prédio, câmeras que estão espalhadas pela cidade. E era um roteiro que eu tinha muita imagem, porque assim, a gente usou as câmeras do CT lá, do trânsito lá de São Paulo. Então a gente foi no lugar onde as pessoas ficam assistindo as câmeras de rua, plugamos um VT na mesa e ficava enquadrando as câmeras da rua e dirigindo o ator pelo celular para ele passar pelas câmeras e a gente usar esse material. Então assim, foi uma edição muito gigantesca, tinha muito material. E era assim, o personagem era muito visto. E agora era o contrário, assim. Você não vê, né? E tinha que achar um jeito desse não ver. Porque a indicação do roteiro era isso, assim. Você não vê, você ouve uma luz, um ruído, enfim, não tinha descrição de como. E aí foi uma super parceria com o Zé Bob, que se ofereceu para fazer o filme. A gente estava numa festa. E ele falou, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, eu não queria muito contar, porque eu tinha acabado de saber do prêmio, não sabia direito, e o Zé, meio complicado, assim, super diretor de fotografia. Aí ficou provocando, fui contando, aí no final da noite, aí enfim, a gente dispersou, no final da noite ele bateu nas minhas costas e falou, se precisar de um diretor de fotografia, eu estou à disposição, porque eu gostei dessa história aí. E gostou simplesmente, diz ele, pelo fato de que ele vem fazendo filmes muito tradicionais, assim, com a linguagem tradicional do cinema. E ele achava que era uma oportunidade dele arejar assim, a criatividade, né? Poder experimentar mesmo. E aí foi um trabalho grande assim, de experimentar lente, qual câmera, qual lente, movimento, chegar nessa questão de que a gente teria que realmente pegar o roteiro. O filme está como roteiro, assim, não houve alterações ali, talvez tipo, a gente foi gravar a cena do velório, aí uma das meninas que chega para cumprimentar estava com um decote muito grande, assim. E aí eu falei, eu acho que combina com o personagem não olhar para o rosto dela nesse momento e ficar no decote, assim. Então, coisas assim que surgem da filmagem, né? E sim, queria fazer, é muito difícil, assim, para mim, eu trabalho com televisão, é muito complicado ter esse tempo para fazer filme, então na hora que eu faço, eu acho que dá vontade de fazer uma coisa diferente, assim, não para parecer, mas para não ser mais um filme, assim, eu acho que tem a ver, eu venho de Belo Horizonte, assim, eu tenho trabalhos, meus primeiros trabalhos participaram do Vídeo Brasil, assim, eu tenho uma ligação com essa questão experimental de imagem, mais do que de cinema, assim, a minha formação, eu estou com 42 anos, assim, na década de 80, 90, eu frequentei muito mais festival de vídeo arte, do que festival de cinema. Os 3 festivais, as 3 edições do Fórum BHZ Vídeo que teve em Belo Horizonte, eu participei, trabalhei, ia para o Vídeo Brasil lá em São Paulo, então eu gosto dessa questão da experimentação da imagem. Então foi um desafio, né? E é bom também, assim, eu fico instigado a fazer coisa que eu não sei como fazer, assim. O projeto que a gente fez antes desse, que é uma série da TV Cultura, que chama Somos Um Só, e tava no roteiro, a gente tinha que colocar, no roteiro dele, a gente tinha que colocar uma madame e um motoboy
vítimas de um acidente dentro de uma ambulância andando por São Paulo. Ninguém quis esse roteiro. Sobrou pra gente, assim, mas e era instigante. Aí a gente teve que fazer essa situação, projetar trânsito na janela. Então, assim, eu gosto, assim, eu acho que o desafio inspira, assim, né? Se te dá vontade de fazer mais. Assim. Com o Toureiro, assim, tem essa liberdade, tem tudo, a gente conversou, né, Toureiro? Acho que foi bacana, assim. Nós somos o sócio, era a primeira opção. Imagina, eu peguei o último. Bom, gente, infelizmente a gente tem horários para os próximos debates. Eu vou passar aqui para a última pergunta da Rosário e depois a gente vai para o debate com o homenageado de amanhã e depois teremos o longa. John, o homenageado de ontem, óbvio. Só vou fazer uma pergunta para o Kiko, mas eu vou dizer para o pessoal de Alagoas, boa sorte na luta de vocês, que tem acompanhado, o Rafael tem me mandado material. Para os mineiros, dizer que o desenho é lindíssimo, achei assim. É fofo. Muito bonito, muito bonito. Os mineiros são muito caprichosos, né? Agora, para o Kiko, eu queria saber, primeiro, quem é aquela atriz maravilhosa, e segundo, que você já contou um pouco, mas eu não sabia que o Toureiro já tinha esse roteiro, tinha sido rejeitado e tal. E aí você curou a rejeição dele, filmando, mas como é que você soube desse roteiro, como é que ele chegou, em que medida você achou que servia, que você faria um belo filme que você fez, porque eu achei um filme meio de terror, de humor, de tudo, filme mais desconcertante, acho que o público reagiu super, super bem, quase não deixa o filme terminar, de tanto aplauso, né? Uai, né? A atriz maravilhosa se chama Isabel Teixeira, é uma atriz de teatro lá de São Paulo, é incrível. E assim, eu tinha muito medo, assim, na hora que deu certo, eu falei, putz, a atriz desse filme, porque a gente sabia das cenas. E pra coisa não cair no ridículo, tinha que ser uma atriz muito boa, assim. E aí a Patrícia Faria, que fez o cast, começou a me mandar fotos, e aí eu vi um vídeo de uma performance da Bel, e eu falei, eu acho que ela tem essa coisa, porque, tipo assim, o cara vai enxergar, ver a mulher tinha que ser bonita, não podia ser uma mulher feia, porque aí a piada era muito boba. Aí a gente queria, assim, alguém que fosse bela, mas que fosse boa pra cena que comoveu todo mundo ontem, ser forte como foi, né? Então eu acho que é de lá. E vários trabalhos mais experimentais, não é uma atriz que faz teatro comercial, não, ela é bem radical lá. Mas enfim, mandei o roteiro, tomei um café com ela e rolou uma empatia assim grande na hora. Vamos, então deu tudo. O roteiro do Toureiro aconteceu isso, assim, a gente estava na coletiva dessa série da TV Cultura, e aí eu virei pro Toureiro e falei, Toureiro, tem um edital da prefeitura aberto, o edital está aberto, você não tem um roteiro de um curta para eu escrever? Aí ele falou, tenho. Aí eu falei, me manda para eu ver. Aí ele mandou, eu tentei falar, depois que eu li, eu tentei falar com ele alguma coisa, ele falou que eu tô na Itália, sei lá, estava fora do país, sem chance de eu mexer em qualquer coisa, se você quiser, é esse do jeito que tá. E eu achei isso, assim, eu achei que era difícil, sabe, Rosário, assim, isso era bacana porque tem uma coisa, às vezes, do diretor querer fazer um filme para mostrar que sabe filmar. E eu acho que não era isso, ali era para fazer um filme, talvez para mostrar a vontade de fazer filme. O filme foi feito com muito amor, assim, as pessoas, todo mundo amigo, assim, sabe, o tempo todo participando e... Não sei, eu acho que eu não pensei, assim, que eu seria capaz ou não para fazer. Eu achei que eu queria fazer, assim, é muito gostoso. Enfim, eu sou repórter do Canal Brasil lá em São Paulo, fico vendo as pessoas fazerem cinema. Você fica numa fissura muito grande de fazer também, eu já fiz outros. E aí o curta cabe no meu cotidiano lá, no meu dia a dia, entendeu? Assim, a gente filmou esse filme em 4 dias, o ator que faz o Cecílio, o Laerte, ele participou de todas as cenas. O Zé, que é o fotógrafo, estava com a câmera, a mão que aparece é do Zé, mas o Laerte estava o tempo todo atrás do Zé, dando texto para a Bel, assim, foi filmado meio que nessas condições, assim. Não foi uma coisa de ir pro estúdio e gravar. Até que a gente acertou também, de que era bom ter ele, a gente fez ensaios antes, armamos as cenas, assim, e aí no set era essa coisa, foram 4 dias, então foi 3, 4 dias, foi bem tranquilo o tempo para, na hora de filmar, ensaiar. E, enfim, é isso, acho que...
deu certo. Assim. Gente, muito obrigado. Vamos dar agora um intervalo de 5 minutos e voltamos com a próxima coletiva. Obrigado mais uma vez a todos. Essa é uma pergunta que eu tinha para você, se tinha um cara lá fora.